Olá, seja bem-vindo a mais uma edição do podcast Diálogo com o Otelino. Aqui você acompanha o balanço semanal dos trabalhos da Assembleia Legislativa do Maranhão que refletem no dia a dia da população, além de uma análise do cenário político e econômico local e nacional. Confira! Volume recorde de trabalho em 2019. 2019 foi um ano de muito trabalho na Assembleia Legislativa do Maranhão. Conseguimos, em termos de produtividade, superar os números de 2017, que foi o ano de maior produtividade na casa. Este ano foram 611 projetos de lei apreciados. Em comparação com o ano de 2018, foram 233. Em 2017, 308. Então, conseguimos produzir realmente bastante em termos de produção de leis para melhorar a vida dos maranhenses. Foram mais de 1.400 indicações. O que é a indicação? A indicação é um instrumento regimental através do qual o deputado, a deputada, sugere ao Poder Executivo obras e serviços que beneficiem a população. Por exemplo, a construção de uma estrada, o melhoramento de uma estrada, pavimentação de ruas, a viabilização de algum tipo de serviço. Por exemplo, colocar um serviço a mais em algum hospital do estado que funcione em alguma região, a construção de uma escola, a construção de um restaurante popular, enfim, é através da indicação que o deputado diz ao governo do estado, ao Poder Executivo, que é quem tem a prerrogativa de executar obras onde no Maranhão está precisando e algum tipo de serviço específico. Esse ano também batemos todos os recordes com o objetivo, claro, de fazer com que a Assembleia produza cada vez mais e assim impacte positivamente na vida dos maranhenses. Comissões permanentes. As comissões permanentes que existem na Assembleia Legislativa, existem regimentalmente criadas, elas são muito importantes. Todos os projetos de lei, alguns requerimentos, algumas moções passam pelas comissões técnicas e recebem o parecer. Este ano as comissões produziram bastante, foram 157 reuniões das comissões, em comparação com o ano passado foram 99, ou seja, tivemos um crescimento de 58%, o que mostra esta disposição dos deputados em utilizarem melhor as comissões. Elas têm, muitas dessas reuniões das comissões, houve participação de pessoas ou de entidades que quiseram acompanhar as votações, dar algum tipo de colaboração. Enfim, também nas comissões permanentes nós conseguimos produzir bastante. E é preciso ainda falar das nossas audiências públicas, que são estratégias para trazer a população para a Assembleia, para que conheça, para que participe mais, para que possa dar sugestões sobre temas e sobre projetos de lei que tramitam na casa e, dentro deste contexto de ampliar a participação da sociedade naquilo que é tratado na Assembleia, nós também, nesse aspecto, tivemos um ano bastante produtivo. Assembleia em Ação. O programa Assembleia em Ação nos deixa muito felizes poder realizar. Foram 3 versões em 2019. A primeira em Balsas, a segunda em Timon e a terceira no município de Trizidela do Vale e Pedreiras, envolvendo ali a região do Médio Mearim. Este programa tem por objetivo aproximar a sociedade da Assembleia, fazer com que os deputados possam se deslocar às mais diversas regiões e não só para que nós tenhamos a oportunidade de falar para as pessoas, como principalmente ouvir. Ouvir agentes políticos, ouvir profissionais liberais, ouvir estudantes, enfim, todos aqueles que se dispuserem a passar uma manhã conversando conosco numa troca de informações muito importante. Acho que é um programa que tem um resultado prático muito bom, faz com que nós voltemos de cada região conhecendo melhor o Maranhão, conhecendo os detalhes dos problemas de cada região. Como o Maranhão é um estado muito grande, de dimensões geográficas realmente bastante extensas, as regiões têm problemas diferentes e demandas também diferentes. Por isso, o Assembleia em Ação foi um sucesso em 2019, vamos continuar em 2020, vamos realizar ainda versões do Assembleia em Ação até o mês de junho. A partir de julho interrompiremos
provisoriamente em razão do período eleitoral, mas logo após as eleições vamos continuar. Este é um programa que foi criado por resolução legislativa e é um programa permanente, porque sempre nós precisaremos ter essa relação o quanto mais próxima com as pessoas. Parla Nordeste. A primeira versão do Parla Nordeste desta legislatura foi realizada aqui em São Luís. E aqui nós começamos discussões importantes. Primeiro definimos a nova direção do Parla Nordeste. Eu tive a satisfação de ser escolhido presidente deste colegiado de presidente de Assembleia do Nordeste e nós debatemos assuntos importantes para o povo nordestino. Por exemplo, nós somos o primeiro colegiado a nos manifestar com relação à reforma da Previdência. Há itens que considerávamos extremamente danosos à população brasileira e, em especial, à população do Nordeste. Fomos ao Congresso Nacional, manifestamos oficialmente a nossa posição ao presidente do Senado, Davi Alcolumbre, ao presidente da Câmara, Rodrigo Maia. Fomos recebidos e muitas das observações que nós fizemos e que outras entidades e outros órgãos articulados também fizeram, acabaram influenciando no resultado. Embora nós consideramos que o texto final da emenda constitucional que alterou as regras da Previdência ainda tenha sido aprovado com alguns artigos que são prejudiciais à população, não há como negar que da versão que foi encaminhada pelo governo federal para o Congresso, muitas alterações foram feitas, tornando a reforma, tirando do texto da reforma itens que eram extremamente nocivos e agressivos, em especial à população do Nordeste. A posição do Parla Nordeste foi sempre muito clara com relação a esses itens e todos os assuntos que dizem respeito ao povo nordestino foram debatidos nas 4 reuniões que tivemos no ano de 2019 e mesmo quando não fizemos reuniões, nós estávamos sempre acompanhando, atentos, defendendo os interesses da população do Nordeste. Harmonia entre os poderes. A Constituição Federal brasileira, assim como a nossa Constituição do Maranhão, estabelece que os poderes devem ter uma relação de harmonia e independência. Infelizmente, em alguns momentos do nosso país, da história recente, esta relação houve um certo desequilíbrio. E quem perde com isso imediatamente é a sociedade. Aqui no Maranhão, nós nos orgulhamos de manter uma relação equilibrada com os demais poderes, com o Executivo, com o Judiciário, com os órgãos autônomos, como o Ministério Público, Tribunal de Contas, Defensoria Pública. Essa relação harmônica, onde nós temos uma capacidade de diálogo permanente, ela é importante para a sociedade. E isso não quer dizer que um dos poderes ou órgãos autônomos vai deixar de exercer as suas atribuições e as suas competências constitucionais. Cada um cumpre com o seu papel, nós nem precisamos pensar igual com relação aos mais diversos temas, mas essa relação respeitosa que nós aqui no Maranhão conseguimos estabelecer com os demais poderes, ela é fundamental para o Estado. Afinal de contas, todos nós, servidores públicos, somos pagos pela sociedade para cumprir bem as nossas atribuições, as nossas obrigações. Por isso, esse é um dos assuntos, é um dos temas que me fazem comemorar o ano de 2019. Nós conseguimos começar o ano com uma relação muito boa com os outros poderes e terminamos o ano também, cada um cumprindo com o seu papel e todos com um tratamento respeitoso uns com os outros. Avanços administrativos. Uma das nossas principais preocupações em 2019 foi adotar estratégias de gestão para modernizar a administração da Assembleia. Eu destacaria o fim do diário impresso. Em cada sessão, os deputados 42 recebiam um diário com a ordem do dia, com a ata do que foi tratado no dia anterior, com as publicações dos atos, recebiam toda a sessão um diário impresso. Nós decidimos esse ano acabar com a versão impressa do diário e criamos um aplicativo onde o deputado pode acessar o diário do dia da sessão e também, claro, ele recebe via WhatsApp, toda a sessão recebe um diário. Com isso, nós conseguimos, com esta economia de papel, representa na prática o quê? 8 árvores a menos abatidas no decorrer de um ano, no decorrer deste exercício da Assembleia Legislativa. Além disso,
uma outra decisão administrativa que nós tomamos, que eu considero muito importante, foi a digitalização de todo o histórico, todo o acervo da Assembleia. Muito material importante, inclusive material do final do século XIX, estava aqui nos nossos arquivos, mas com a depreciação do tempo, nós iríamos perder. Com isso, perderíamos história daquilo que foi produzido. As primeiras leis produzidas pela Assembleia Legislativa, por exemplo, a lei que criou o Liceu Maranhense. Estava aqui no arquivo e já estava a lei, o papel já bastante degradado. Recuperamos, fizemos um trabalho de recuperação desse acervo, recuperação física e também digitalização, garantindo assim que tudo aquilo que foi produzido na Assembleia Legislativa não se perca no tempo e que as atuais e futuras gerações tenham esse material disponível para pesquisa. Próximos desafios. Apesar das muitas dificuldades por que passa o Brasil, quer seja de ordem política ou de ordem financeira, de ainda termos 13 milhões de desempregados, eu acredito que o ano de 2020 será melhor do que o de 2019. Acho que, apesar dos erros permanentes do governo federal, acho que tem uma opção de política econômica equivocada e as intervenções do presidente da República quase sempre atrapalhando o país, mas acho que a economia começa a reagir e a nossa expectativa é de que mais empregos sejam gerados e eu torço que no ano de 2020, essencialmente, o brasileiro tenha mais paciência, que consiga conviver com as diferenças e que nós tenhamos um ano de muita paz, principalmente partindo do pressuposto de que nós não precisamos pensar igual para ter uma relação de afeto, para ter uma relação solidária com as outras pessoas. Se nós estabelecermos isso como um norte nas relações com as outras pessoas, certamente seremos mais felizes e o Brasil terá um ano de mais paz em 2020. E desejo, em especial aos meus conterrâneos do Maranhão, que tenhamos um 2020 com muita saúde, com muita paz e tenho a certeza de que o nosso compromisso com o Maranhão ele será ainda mais reforçado em 2020. O ano de 2019 foi de muitas dificuldades financeiras, o ano de 2020 ainda teremos dificuldades financeiras, mas já vamos conseguir avançar mais do que em 2019 e eu deixo sempre uma mensagem de otimismo, que das dificuldades, que das crises nós tiremos boas lições e finalmente que 2020 seja de muita alegria para todos nós. 2020. Em 2019, a partir de medidas de gestão, nós conseguimos fazer algumas economias e chegamos ao final do ano com uma sobra financeira. Esta sobra decidimos, a partir de um entendimento com o Poder Executivo, adquirir 42 ambulâncias. O governo do estado adquire as ambulâncias e a Assembleia devolve para o governo do estado o recurso para o pagamento dessas ambulâncias. Para 2020, temos o desafio de continuar com essa gestão equilibrada dos recursos da Assembleia, contendo cada vez mais gastos que não sejam essenciais, mas, claro, sempre sem prejuízo do bom funcionamento do Poder Legislativo. Então, para 2020, queremos continuar com esta linha de racionalização da aplicação dos recursos, aplicando com cada vez mais transparência os recursos públicos que são administrados, que são utilizados aqui na Assembleia Legislativa. Registro que o nosso portal, nós fizemos, portal da transparência, fizemos diversas adequações para permitir que a sociedade possa acompanhar mais de perto, tenha mais facilidade em fiscalizar a aplicação dos recursos a partir do nosso portal, como uma forma de mostrar para todo o maranhense que nós aqui aplicamos o recurso de forma eficiente, de forma transparente e quanto mais o nosso portal ele estiver acessível, nós vamos ter mais convicção de que estamos indo no caminho certo. Dos desafios para 2020, queremos continuar aplicando bem o recurso público, produzindo boas leis e fazendo o bom debate político sobre o Maranhão e o Brasil. Esta foi mais uma edição do podcast Diálogo com Otelino. Os programas ficam disponíveis no Spotify, SoundCloud e nas demais redes sociais do presidente da Assembleia Legislativa do Maranhão, o deputado Otelino Neto. Não perca a edição da próxima semana.